Foi uma experiência deliciosa terminar 2024 lendo um livro que eu nunca tinha ouvido falar e ele automaticamente entrar na minha lista de favoritos. Oi gente, tudo bom com vocês? 2024 foi o ano que eu mais li, obrigada Kindle, e eu tive a oportunidade de cruzar com obras incríveis que eu quero compartilhar com vocês. Então hoje eu vou compartilhar meus 5 livros favoritos, com um extra no final. A começar pela descoberta da minha nova autora favorita, que eu descobri lá no finzinho de 2023, mas me acompanhou durante todo 2024, que é a Mariana Salomão Carrara. É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém foi uma das minhas últimas leituras de 2024 e tem um espaço muito querido no meu coração. Ela consegue falar sobre o nosso envelhecimento, a nossa finitude e também a maternidade em si de uma forma muito bonita. Nesse livro a gente acompanha a Aurora, que é uma senhora que foi encontrada perdida na rua, sem saber mais quem ela é, só sabendo que ela estava procurando pela Camila. E aí, durante os capítulos, a gente vai conhecendo um pouco mais dessa senhora enquanto ela vai conversando com a cuidadora dela e contando mais sobre o passado dela. Só que cada dia ela conta uma história completamente diferente e a gente nunca sabe quem ela realmente é, o que realmente aconteceu e quem era realmente a Camila. A única coisa que fica clara é que a Aurora tem um pavor da finitude dela. Tanto no sentido de não existir mais como pessoa, como de ser esquecida e não ter nada pra contar. É um livro profundo, gostoso de ler, que traz muitas reflexões. E se é pra falar de família e de dor, não tem como não citar a Aline Bay. Outra autora nacional que eu conheci nesse período e que automaticamente entrou no hall das minhas favoritas. O primeiro livro dela que eu li foi O Pequena Coreografia do Adeus e me atravessou profundamente. Eu admito que quando eu comecei o livro e vi que ele era em formato de prosa, eu não queria continuar. Eu achei primeiro que era bug do meu arquivo no Kindle, depois eu fiquei pensando, ai que coisa chata, não gostei, mas aí, eventualmente eu fui ler entrevistas da Aline porque eu simplesmente fiquei obcecada por ela, eu comecei a pesquisar tudo que era possível, e eu descobri que como ela veio do teatro, ela estava escrevendo meio que em forma de peça de teatro, tanto é que a gente tem às vezes algumas ações no meio, e aí eu comecei a entender por que ela quebrava as frases e as palavras do jeito que ela quebrava, e eu comecei a achar genial. Quem diria que às vezes a gente ter conhecimento faz a gente ver algo que a gente achava tosco de forma maravilhosa, né? O livro basicamente conta a história da Júlia, que é uma filha de pais separados, que não recebeu nenhum afeto e é cheia de trauma, e aí a gente vai vendo ali ela crescendo, tentando tanto se desvencilhar desse passado, se afastar desses pais, mas ao mesmo tempo percebendo que tudo que ela viveu também faz parte de quem ela é, e construiu quem ela tá sendo agora, e aí ela tá tentando se conhecer, se entender e se reconstruir. Eu acho o livro muito interessante para quem também passou por esse processo de desvencilhar do núcleo familiar e de viver esse processo de perceber que, por mais que a gente se esforce, a gente é moldado por de onde a gente veio. E não tem como falar de autoras brasileiras que mexem com o nosso coração sem citar a Carla Madeira, né? Eu sei que o queridinho de todo mundo é Tudo é Rio, mas eu tenho algumas coisas que me decepcionaram nesse livro, talvez porque eu criei muita expectativa de tudo que falavam, e o último que ela publicou, o Véspera, virou meu favorito. Eu lembro que eu tava tão obcecada na história dos gêmeos Caim e Abel que eu descia do ônibus e eu sentava no ponto pra continuar lendo em vez de ir pra casa, porque eu simplesmente precisava terminar aquele livro. Ao mesmo tempo em que é um daqueles livros que tocam tanto a gente que a gente não quer que acabe porque a gente não quer se distanciar deles. Inclusive eu tenho saudade daquela família tóxica e horrível. Isso nem é spoiler, né? Toda pessoa é boa e ruim ao mesmo tempo e obviamente todos os livros bons sobre o interior brasileiro vai ter famílias tóxicas. A gente acompanha esses gêmeos que não têm esse nome por acaso, vivendo a infância, adolescência e vida adulta. E a gente vai percebendo como pequenas escolhas que a gente toma na nossa vida impactam toda a nossa família, a nossa história e os relacionamentos ao nosso redor. A única coisa que eu não gosto é o capítulo final. Eu sinto que ele tentou amarrar uma coisa que não precisava. Inclusive, no Roda Viva, a Carla Madeira fala que no livro original essa história não existia, mas eu não sei se um editor ou um tradutor veio conversar com ela e falou que faltava esse encerramento e ela acabou criando esse capítulo. Eu sinto que não precisava, mas quem sou eu? Se você já leu, me conta o que você acha. E pra não dizerem que eu só li autoras nacionais, apesar de que 80% foi, um livro dos meus favoritos esse ano foi um que eu achava que ia ser super adolescente, mas acabou sendo bem profundo. Eu passei muito tempo fugindo da Cocomelons, que eu acho que o nome dela pronuncia assim, porque eu achava que os livros eram muito infanto-juvenis, que não me pega tanto, mas falaram tanto das Irmãs Blue que eu decidi ler pensando, vou ler alguma coisa mais leve. As 4 irmãs foram criadas numa casa sem muito afeto, sem muito espaço, tanto físico quanto pra existirem. Elas têm um pai alcoolista, uma mãe meio desapegada, enfim, e eventualmente uma das irmãs acaba perdendo a própria vida, meio que por escolha, não fica muito claro. O que as irmãs sabem é que elas estão tendo que lidar com esse luto e a gente tá acompanhando elas um ano depois dessa perda, tentando se reencontrar, voltar a querer viver, se reconectarem de novo, enfrentar essa mãe que deixou elas passarem por tanta coisa, entender também como muitas vezes as mães também são muito limitadas no que elas conseguem fazer pelos filhos. Enfim, é um livro que é muito pesado, mas muito engraçado ao mesmo tempo e fala muito dessa coisa de a gente retomar nossa vontade de viver, sabe? Só fica o aviso de todos os gatilhos possíveis nesse livro, viu?
E por fim, o último livro que eu li ano passado, ele é tão curtinho quanto tocante. A Casa na Rua Mango acompanha uma filha de imigrantes que tá crescendo nessa rua e buscando a ascensão da família, ao mesmo tempo em que tá cercada de outros imigrantes latinos que também estão tentando se encontrar nesse novo país. Eu acho que não fica muito claro em que ano se passa, mas é no século passado, alguma coisa ali entre os anos 50 e 60. E o livro é separado em contos, mas que juntos formam uma história. A ideia da autora, Sandra Cisneros, é que fosse um livro muito simples de ler, que você pudesse abrir e ler um conto de 2 páginas e você ia entender esse conto, mas se você quiser ler o livro inteiro, ele também faz muito sentido junto. Não parece que você tá lendo contos, mas ao mesmo tempo as histórias fazem sentido sozinhas. Esse livro foi construído a partir das experiências que a Sandra teve também sendo uma imigrante mexicana nos Estados Unidos, a partir de tudo que ela viveu e também do que ela experienciou quando ela estava dando aula para jovens e adultos que não conseguiram finalizar o ensino médio. E aí ela começou a perceber quantas histórias e quantos absurdos existiam na infância dessas pessoas. Apesar de parecer muito traumático, ele também consegue ter uns momentos muito leves, afinal ele é feito pelos olhos de uma criança. E eu prometi que tinha um extra e eu deixei isso um pouco separado porque é de uma temática um pouco específica, mas eu recomendo muito. Como boa fã do Chico Felitti, eu comprei o Rainhas da Noite assim que ele lançou, mas eu levei alguns meses lendo porque, querendo ou não, é um livro muito pesado, qualquer coisa que a história real me machuca muito mais. Eu consigo ler quantas ficções forem extremamente traumáticas, mas quando é algo que eu sei que aconteceu de verdade com alguém, me dói um pouco mais. É um livro complexo, é um livro pesado, é um livro com muita história difícil de digerir, mas também é um registro histórico de um período para toda a comunidade trans e travesti do Brasil que ninguém mais conseguiu levantar. Basicamente, um dia o Chico Felitti cruzou com a história dessas 3 travestis que, dos anos 70 até 2010, comandaram as ruas de São Paulo e as travestis que estavam ali, né, trabalhando com a prostituição. E ele começou a perceber como não existiam registros policiais, judiciais, históricos sobre essa história tão rica, especialmente para a comunidade T, né? Então ele começou a ir atrás, entrevistar pessoas, ir atrás de quem ainda estava vivo dessa história e criou esse livro incrível. E eu acredito que ele também agrega muito na compreensão da construção da identidade trans e travesti no Brasil. Enfim, para mim é uma leitura obrigatória para todo mundo que se interessa pela história LGBT do Brasil. E você, já leu algum desses? Tem uma opinião pra me contar? Me recomenda também aqui nos comentários mais livros pra eu ler agora em 2025, a gente conversar sobre, e também me segue pra ver o que eu vou ler esse ano. Ah, e se você quiser saber tudo que eu li em 2023 e 2024, já tem aqui no canal. Um beijo e até a próxima!